Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, ai glória. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, ai glória. Não temos medo de nada, Cristo ressuscitou, a morte foi derrotada, Cristo ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. As trevas foram vencidas, Cristo ressuscitou. Cadeias foram rompidas, Cristo ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Passamos da morte à vida, Cristo ressuscitou, da dor renasce a alegria, Cristo ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Surgiu uma grande esperança, Cristo ressuscitou, razão de nossa confiança, Cristo ressuscitou. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha amiga, meu amigo, a você graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do seu Filho, o Senhor nosso, Jesus Cristo. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, estamos fazendo a nossa leitura continuada deste Evangelho. E hoje nós entramos na leitura do capítulo 25. Eu fico repetindo certas coisas, fico até com vergonha, porque vocês daqui uns dias já sabem disso, mas mesmo assim eu repito. Porque uma das coisas dos mestres antigos é que eles diziam, não é? Sobretudo os mestres de língua latina, ele dizia: repetitio mater studiorum. A repetição é a mãe dos estudos. Ou então eles tinham outro ditado que diz assim: repetita iuvant. As coisas repetidas, elas ajudam. E lá em casa a manhã dizia: a gota que faz o buraco é caindo, não é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente vai repetindo. Quem ensina sabe que precisa repetir. E se eu pergunto a você assim, o Evangelho de Mateus tem quantos discursos de Jesus? Já sei que vocês vão me dar a resposta já pronto lá de lá. Podia até deixar aqui uma pergunta, né, para vocês. Quantos discursos tem de Jesus no Evangelho segundo Mateus? Deixa eu ver se alguém responde. Então, a gente já sabe quantos são esses discursos que estão aí presentes no Evangelho de Mateus. Ninguém até agora se arriscou em responder, então eu mesmo vou ter que dar a resposta.
5 discursos, não é? No Evangelho de Mateus a gente encontra de Jesus. E esses 5 discursos é porque a Bíblia, o Antigo Testamento, conforme pensavam os hebreus, eles vão chamar esses escritos de Pentateuco, no sentido de dizer que a Torá ela está dividida em 5 partes. Eu não sei o que é que aconteceu aqui, viu? Vocês estão vendo que eu estou bem maior do que o que estava antes. E eu não sei como é que faz. Agora consegui. Eu até nem sabia que tinha essa função aqui, tá vendo? Mexendo sem querer, a gente descobre coisas. Então, o Pentateuco eram os 5 livros da Bíblia, aqueles primeiros livros da Bíblia, não é? O Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Deuteronômio, o livro dos Números, esses 5 livros. Então, Penta em grego significa 5. Então, portanto, o evangelista Mateus coloca esses 5 discursos de Jesus dentro do seu evangelho, evocando, não é, para lembrar na memória do povo de Israel, esses 5 livros da lei. Nós já ouvimos esses 5 sermões de Jesus, praticamente todos. Nós já ouvimos o primeiro, que é aquele sermão da montanha, já ouvimos o segundo, que é o sermão do reino, que está no capítulo 10, o primeiro é de 5 a 7, já ouvimos o sermão das parábolas, que nós encontramos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, já escutamos o 4º sermão, o 4º discurso, que nós vamos encontrar no capítulo 16, que é o 18, que é o sermão da vida da comunidade. E hoje nós iniciamos com a leitura do 5º e último sermão dentro do Evangelho de Mateus, que é o chamado sermão escatológico. Eu já disse para você ontem o que era que significava a palavra escatologia. Escatom em grego significa último ou final, são as coisas finais. No catecismo antigo a gente aprendia, não é, os chamados novíssimos, que são as últimas coisas: a morte, o juízo, o purgatório, o céu, o inferno. São essas realidades finais da vida, são as últimas coisas na vida de qualquer ser humano, e o próprio mundo também vai conhecer isso. O mundo, como uma criatura de Deus, ele vai conhecer também o seu fim, ele vai conhecer o seu final, ele vai conhecer sua transformação. Mas aqui é interessante a gente olhar para a palavra fim, não entendendo somente como término, como algo que acaba, mas pensar em fim como finalidade, como meta, como escopo e como ponto de passagem. Estou vendo aqui várias pessoas participando dessa live que são mães. O que é que aconteceu? Vocês, ou eu, e cada um de nós que somos filhos, porque ninguém pode estar aqui diante de mim se não é filho de alguém. Posso ter até alguém que não é mãe nem é pai, mas se está aqui é porque é filho. Então cada um de nós passou por uma experiência, que é a experiência de ter ficado 9 meses dentro da barriga da mãe. Ou uma mãe teve a experiência de ter um bebê dentro do seu ventre por 9 meses. Chega uma hora que fecha o ciclo. É o final da gravidez. Então, termina. Então, não significa que é só termina, mas é que aquele processo chegou à sua meta da formação completa de um ser. E aí o que é que faz? O parto, que é uma passagem, é um novo início. Assim também a palavra escatologia lembra a nós isso. Fim no sentido de uma finalidade, no sentido de um processo que chega à sua meta e que é ao mesmo tempo um ponto de transformação. É um ponto de partida, é um novo início. Então, quando nós falamos de escatologia e dessas coisas finais, sobretudo se quer falar disso, de um novo início, do novo recomeço. Lembra que às vezes a gente canta, né? Céus e terra passarão, mas tua palavra não passará. Não passará, que é um santo, não é, que é de inspiração peruana. Santo, 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 cantam todos os anjos. Santo, santo, santo. É um carnavalito peruano, não é? Então lá a gente diz que a palavra de Deus não vai passar, que é o que Jesus diz, não é? No próprio contexto do Sermão da Montanha, que a sua palavra não vai passar, que o céu e a terra passarão. Então essa é uma verdade, o céu e a terra vão passar. Então, como a gente cantava um tempo atrás, não é? Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar.
tudo vai receber a sua transformação. A gente espera transformações dentro desse mundo, que é bom que a gente faça isso, são as esperanças que nós nutrimos para esse mundo, e tem aquelas esperanças que nós nutrimos em relação ao mundo que há de vir, a vida eterna. Então esse quinto sermão que nós encontramos no Evangelho de Mateus trata desses pontos da vida eterna, da transformação desse mundo. Eu já disse a você ontem que isso é narrado também com uma linguagem que é uma linguagem apocalíptica, que é uma linguagem de revelação e que é ao mesmo tempo uma linguagem simbólica. No chamado livro do Apocalipse, o que é que acontece? É que tem muitas imagens, muitas metáforas que são retiradas do Antigo Testamento, e só quem tem uma leitura do Antigo Testamento pode perceber o que é que está em jogo, qual é a mensagem que ali está. Quando a gente fala de gêneros literários, né, a gente, por exemplo, o brasileiro é viciado em novela. Quem vê uma novela sabe que o personagem que está vendo ali hoje, a pessoa está fazendo um personagem que é ruim, não sei o que, você não identifica o autor com aquele personagem. Pobres de autores que às vezes são sempre escolhidos para fazer esses papéis do vilão, né? Eu, um dia desse, estava escutando uma entrevista de um ator, ele estava dizendo que na vida dele, ele sempre quis ser o vilão da história. E ele foi explicar por quê. Ele disse, primeiro, que é quem mais ganha, quem faz o papel de vilão. E por que quem mais ganha? Porque ele diz que normalmente o vilão num filme, numa novela, é o último que vai morrer, é o último que vai desaparecer. Os bonzinhos sempre vão antes, não é? Acabam antes. O mocinho, não sei o que, tem mais dificuldade. Então, ou você é o vilão, ou então ele diz que é o mocinho. Mas mesmo assim, pode ser que tem certas histórias em que o próprio mocinho termina o seu percurso antes. Até disse, eu gostava sempre de fazer o papel do vilão. Então, às vezes, tem gente que de tanto fazer o papel do vilão, a gente já identifica o pobre coitado com o personagem ruim. Mas a gente sabe que uma coisa é o ator na vida, outra coisa é o papel que ele está interpretando. Quem está assistindo uma novela, uma pessoa nasce hoje, no terceiro capítulo já está se casando. Ninguém fica aí pensando, mas que coisa, como é que pode? É o gênero da novela, de compactar as coisas, não é de mostrar em formas muito condensadas. O estilo chamado apocalíptico joga também com isso, com imagens, não é como é uma coisa escrita, então tem que usar de certos simbolismos, não é? Quem ouve as histórias da carochinha não se preocupa se de repente tem um coelho que está falando, se tem um lobo que fala, porque a gente sabe que ali dentro é possível que os animais falem. Na Bíblia é interessante, só tem animal que fala, tem. Primeiro tem a serpente, né? Que ela fala. Depois vai ter a burrinha de Balaão, que fala também, é uma outra hora. Depois no livro do Apocalipse tem uma águia que também vai gritar, não é? Vai falar, vai pronunciar alguma coisa. Mas então, ninguém critica isso, porque sabe que faz parte de um gênero literário, de uma forma de contar a história, de dizer alguma coisa, e o importante é a mensagem que vai trazer ali dentro. Se o personagem é um animal, isso ou aquilo outro, a gente não liga, não é? Normalmente o coelho aparece sempre como um animal muito, muito espertinho, o lobo é a encarnação daquilo que a gente diz que não é uma coisa muito boa. Portanto, tem já um ideário na mente da gente. Então, o gênero apocalíptico, como eu estava dizendo, nós que estamos distantes do gênero, às vezes perdemos o contato com o estilo dele. Mas ele quer ser uma infusão de esperança, através de imagens simbólicas, de vários recursos para infundir em nós isso. Esperança, bondade, certeza de que Deus é aquele que vai constituir a história. E esse discurso que nós vamos encontrar aqui, do chamado apocalíptico no Evangelho de Mateus, vai fazer recurso desse estilo chamado apocalíptico. O texto de hoje, a gente tem o capítulo 25 de Mateus, o versículo de 1 a 13. Aqui Jesus conta uma parábola, é uma parábola que Jesus está contando, e ele faz uma comparação. Não é? O reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Tem um cântico no tempo do advento que a gente canta muito, né? Não deixa a lamparina apagar, que conta essa história. Não deixa a lamparina apagar, pois ninguém sabe a hora que o noivo vai chegar. Pois ninguém sabe a hora que o noivo vai chegar. Não deixe. Olha, uma primeira coisa aqui de falar dessas lamparinas. O Evangelho de
Mateus, no primeiro sermão, que é o Sermão da Montanha, Jesus já disse: vocês são a luz do mundo, e a luz não é feita para se colocar embaixo de um alqueire, debaixo da mesa. Ela é feita para ser colocada num lugar alto, para que possa iluminar todos que estão dentro da casa. A gente sabe que uma tendência da física é isso: quanto maior, mais alto o foco, maior é a incidência dos raios, né? Os raios não se espalham. Então, a luz que deve ser colocada no alto lugar. Primeira coisa. Um outro ponto é que os cristãos, desde o início, sobretudo os cristãos de língua grega, eles vão chamar o batismo de fotismatos, o batizado de fotizomenoi, daquele que foi iluminado. Então, essa é uma expressão técnica na igreja antiga para falar de batismo. Illuminatio, vão dizer os de língua latina. Iluminação, dizemos em língua portuguesa, e o batizado é aquele que foi iluminado por Cristo, e a partir de agora participa da luz do próprio Cristo. Então, essa parábola já evoca esse ambiente da luz. Agora, o que é que acontece com uma lamparina? A lamparina do mundo antigo, ela era uma lamparina que carregava, era acesa com óleo dentro. Então, o óleo significa as coisas boas que alguém faz. E uma lamparina sem óleo, ela não serve para nada. Uma lamparina sem óleo é como a gente dizer um carro sem combustível. Coloque do lado igual morte. Lamparina sem óleo é lamparina que não se acende, que não afasta as trevas. Portanto, deixa que as trevas permaneçam. E a treva mais séria que pode existir no mundo são as trevas da morte. E o que é mesmo a morte? Quando é que começa a morte? Os médicos costumam diferenciar dois tipos de morte, né? A chamada morte real, que é quando de fato a pessoa morreu de tudo, e a chamada morte clínica. Portanto, é um processo da morte que começa antes de você estar completamente morto. Eu me lembro de um padre, e eu vi aqui que a Alessandra está aqui participando da nossa live, uma tia de Alessandra. Ela era muito amiga de um certo médico, ou melhor, de um certo pai. Ela era médica e psicanalista e psiquiatra também, Juscelie, é dela que estou falando. E Juscelie me contou de um certo padre que ele num problema lá que ele teve, ele perdeu um olho. Esse padre ficou cego, perdeu um olho e enxergava com um olho só. E ela disse que ele dizia assim sempre para ela, fez: um olho meu já morreu, eu não fico triste não, porque se ele já morreu, significa dizer que um olho meu já está morto, já está no céu. Tem um pedaço de mim que já está no céu. E brincava com essa morte que já ia chegando para ele, não é? Por um membro que ele já não tinha mais, um membro que já estava morto. Quando um tecido no corpo da gente apodrece, não é? As pessoas, como é que os médicos chamam isso? Necrose. Necros, em grego, significa a morte. Então é a morte que já vai invadindo o tecido do corpo da gente, o corpo da gente, mesmo que a gente esteja vivo. Por que eu estou precisando de usar óculos? Estou precisando de usar óculos porque parte do meu olho já morreu, não é? Já não está completamente vivo, eu já não enxergo como enxergava há alguns anos atrás. Agora já fica assim, né? O olho já... Quem tem miopia, né? Mio significa fechar. Os míopes precisam fechar o olho para poder enxergar. Quem tem presbiopia já é outra coisa. Precisa arregalar o olho para poder enxergar as coisas direito. Mas o que é isso? É o processo de envelhecimento, que é o processo da morte chegando na gente. Heidegger, eu acho que ele dizia isso, né? Que o ser humano, quando ele nasce, já começa a morrer. E é exatamente isso. Esse processo que a gente chama de viver, ao mesmo tempo, é o processo de morrer. Se você acende uma vela, na medida que a vela está acesa, iluminando o ambiente, o que é que está acontecendo? Ela está morrendo, ela está diminuindo, até que quando ela para de iluminar, deixou de existir, morreu, acabou. Assim também dentro de nós, a energia que a gente tinha, que era muito grande quando a gente nasce, logo depois ela vai se desenvolvendo, se dilata, cresce, não sei o quê, mas depois ela começa um processo de arrefecimento, de esfriamento. Então viver é ao mesmo tempo morrer. Ora, nós que somos cristãos, nós dizemos que cremos na vida eterna, mas a gente também crê na morte eterna. E a morte eterna, essa morte, não é, que é o pecado, significa dizer que
Se é verdade que cremos na vida eterna e na morte eterna, e a vida eterna, quando é que ela começa? Começa quando a gente faz a adesão a Cristo e a sua graça, quando a gente acende essa lamparina que Jesus coloca nas nossas mãos com o nosso batismo. E quando é que começa a morte? Quando a gente começa a apagar essa lamparina dentro da gente. Portanto, a gente pode ter seres humanos que estão passando aí por a gente, como Jesus diz, são sepulcros caiados, já está com a morte dentro dela. Isso do ponto de vista pessoal, isso do ponto de vista social também. A gente tem uma sociedade que é necrófila, que há uma espécie de amor pela morte, de culto pela morte e de culto pela doença. Presta atenção. A gente tem tudo quanto é cidade, eu fico olhando a minha cidade, né? Tudo quanto é esquina hoje em dia tem uma farmácia. Aliás, bar e farmácia eu nunca vi negócio para rodar, para ter tanto nos dias de hoje. Primeiro que é uma coisa boa, né? Porque cachaça todo mundo quer tomar para esquecer às vezes os seus problemas, não valoriza muito a vida, não sei o quê. E remédio não tem jeito, né? Você precisa de remédio, tem que tomar o remédio, é remédio controlado, vai ser remédio que você tem que tomar a vida inteira. Então é muito mais fácil uma sociedade que queira medicalizar sempre e cada vez mais, do que dar possibilidades para as pessoas, por exemplo, de fazerem outros tipos de terapia. Aí você tem que trabalhar feito um condenado, fica estressado, esvai todas as suas energias, qual é o resultado depois? Toma um remédiozinho para aqui, toma um remédiozinho para ali. Aí a gente quer dar um jeito de continuar fazendo tudo da mesma forma, não é? Mas tirando outras coisas e resolvendo com medicina, resolvendo com remédio, que muitas vezes, olha só, que os gregos usavam a palavra para remédio, daí vem a palavra farmácia, que é o termo que eu falei, né, que tudo quanto é esquina é uma farmácia. Pharmakon em grego você pode dizer como uma cobra de duas cabeças. Você pode traduzir pharmakon como remédio, mas pode traduzir também como veneno, porque no fundo, o remédio é um veneno e depende da quantidade que você toma. Aí se você toma uma determinada quantidade, pode fazer um mal imenso, né? Porque você está abusando de uma droga. Então esse tipo de sociedade que vai favorecendo a morte, que vai favorecendo a antivida dentro de si, dentro do seu corpo social. Então aqui tudo isso para dizer assim que é um processo. Quando é que começa o processo de morrer? Quando é que começa o processo de gastar o óleo que está dentro das lamparinas da gente? A gente precisa estar atento a isso, nas opções que a gente faz para o mundo do trabalho, para a vida em família, porque tem um certo tipo de conduta nossa que está destruindo essas reservas de vida que Deus colocou entre nós. Aí depois tem um outro problema muito sério, mas eu vou dizer isso depois. Então fala dessas noivas, essas jovens, né, que pegaram as lâmpadas e foram para o encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes. Imprevidentes. É uma palavra muito interessante, moros, porque essa palavra imprevidente nós já encontramos quando Jesus terminou o primeiro discurso, o Sermão da Montanha. Essa palavrinha apareceu lá dentro, dizendo que o homem prudente, que o homem previdente, porque lá traduz como prudente, aqui como previdente, é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, porque põe em prática aquilo que Jesus ensinou. E a outra palavra que está aqui dito como imprevidente, ele diz que é o estolto, o tolo, o louco, é aquele que não põe em prática o que Jesus ensinou. Tem o saber na cabeça, mas depois não põe em prática. É como na escola. Eu aprendi um conceito, né? Eu e a Alessandra, nós fizemos juntos naquele tempo o curso de magistério, não é? E na aula de didática foi ensinado para a gente que saber, que conhecer, não é? Você de fato sabe, o saber é aquilo que faz você mudar de comportamento, faz você mudar a sua atitude. E a professora dava um exemplo simples, ela dizia assim, era a ideia: olha, se você pegar e ensinar, der uma aula toda para o menino, dizendo a ele, ou era a professora Adeilda, agora é a mãe da Silvia, que está sempre também aqui nas nossas aulas, não me lembro qual das duas deu esse exemplo. Você ensina ao menino que ele, antes de comer, deve lavar as mãos. Na hora da prova ele respondeu, você pergunta o que é que deve fazer, ele disse que deve lavar as mãos. 10 para
ele. Mas se na hora da merenda ele chega lá no intervalo, pega a merenda e não lavou a mão, 0 para ele, porque ele não mudou o comportamento. Então o conhecimento deve ser um conhecimento que é prático, que deve levar para a vida, o saber que tem sabor e que tem consequência concreta. Então essa palavrinha aqui das imprevidentes já nos apareceu lá. Mas ontem também, no evangelho de ontem, a gente via Jesus dizendo: feliz aquele servo, não é? Que quando o Senhor chegar, encontrar fazendo isso. Fazendo o quê? Ele é o servo prudente, o servo fiel e prudente, é aquele que o Senhor confia para ele o cuidado com os outros da sua casa, os que são servos como ele. Portanto, essa palavra para nós é uma palavra muito importante, significa colocar em prática a palavra de Jesus. Não apenas conhecer todo dia, estar lendo, não sei o quê, mas colocar em prática. É isso que muda alguma coisa. Então, a força dessas duas palavras contidas aqui nesse texto do Evangelho. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo, as imprevidentes não levaram, né? Essas daqui levaram. O noivo estava demorando. É a mesma palavra de ontem, que tinha no Evangelho de ontem, que dizia que aquele servo que achasse que o seu patrão estava demorando, estava tardando, e começasse a bater nos outros, a explorar o outro, em vez de dar comida. É uma palavra interessante porque é cronizontos. E a gente está falando num discurso que é da escatologia, que fala do fim dos tempos, de quando será o kairos, ou seja, o tempo oportuno, a vinda do Cristo, o Senhor. Cronizontos, tem dentro a palavra cronos. No fundo, esse evangelho é um evangelho que quer ajudar a mim e a você a lidar com o tempo. Não pensar que o nosso Senhor está tardando simplesmente, mas nós devemos aproveitar no tempo para amadurecer em nós as nossas melhores qualidades. O tempo que é dado como um dom de Deus, como um presente de Deus para o crescimento das nossas possibilidades, das nossas qualidades. O que é que aconteceu aqui? O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. Todas elas acabaram cochilando e dormindo. As prudentes e as imprudentes, as previdentes e as imprevidentes. Lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, quando dizia que o homem prudente é aquele que constrói sua casa sobre a rocha e o imprudente é o que constrói a sua casa sobre a areia, vai dizer que a chuva veio sobre uma casa e sobre a outra. A chuva pode vir para bons e para maus, para quem é previdente e para quem é imprevidente, assim como o cansaço e dormir vem para todas as pessoas. O problema não está nisso, na treva que chega, no sono e no cansaço que pode se abater sobre qualquer pessoa e no acabar dormindo, no acabar cochilando. A questão é se a gente antes soube fazer o dever de casa, preparar o óleo. Foi o que aconteceu. No meio da noite veio o grande grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. As 10 jovens se levantaram e começaram a preparar as lâmpadas. Interessante porque esse verbo para preparar é o verbo cosmeo. Cosmeo vem da palavra cosmético. Elas começam a embelezar a lâmpada, a limpar a lâmpada, porque aquilo é com óleo, bota óleo, começa a escorrer o óleo, né? Então tem que pegar um pano, uma estopa, enxugar direitinho aqui para a lâmpada, as tochas não saírem escorregando das mãos dela. Olha, tanto cuidado, tanta previdência. Usar a inteligência. O prudente é esse que sabe usar a inteligência. Usou a inteligência para levar o óleo, mas usou também a inteligência para levar alguma coisa para poder limpar as tochas depois que elas estivessem preparadas. Ou seja, a gente que tem que usar todos os recursos da gente, usar bem tudo aquilo que a gente tem para desempenhar bem a missão nossa de iluminar o mundo. Então o que é que aconteceu com isso aí, quando elas estavam preparando as suas lâmpadas? Que as imprevidentes disseram para as previdentes: dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo algum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É preciso ter discernimento na vida. É preciso saber quando dizer sim e quando dizer não. O que Jesus diz no primeiro sermão, né? Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que vai além disso procede do maligno. Então,
estas previdentes aqui disseram: é melhor ir descomprar aos vendedores. Essa também não é uma solução que resolveria. Porque o dinheiro não resolve tudo na vida da gente, né? Aí agora, tem um ditado que minha mãe disse que meu avô repetia muito, que é melhor ter amigo na praça do que dinheiro na caixa. O dinheiro não pode resolver todas as questões e todas as dificuldades nossas. Por exemplo, o dinheiro pode pegar e resolver você ir lá numa farmácia e comprar o remédio para a sua doença. Mas o dinheiro em si mesmo, ele não dá aquela saúde. Aí tem gente, né, que se acaba para poder ganhar o dinheiro, achando que ele resolve tudo, e depois tem que gastar todo o dinheiro tentando recuperar a saúde que foi perdida. O dinheiro não traz todas as soluções. E não podemos entrar nessa lógica de pensar que com o dinheiro resolvemos tudo. Por quê? Com o dinheiro elas até foram e compraram o óleo, só que perderam tempo. O tempo não se pode comprar. Pelo tempo a gente não pode pagar nada. O tempo é um dom que é dado e que tem que ser bem administrado, bem usado. Porque uma vez perdido, nós não o recuperamos mais. E enquanto elas foram comprar o óleo, exatamente aconteceu isso. O noivo chegou e as que estavam preparadas entraram para a festa do casamento e a porta se fechou. Interessante, a porta se fechou. O homem prudente e o homem imprudente constroem a casa. Aqui nós vemos as virgens são prudentes e imprudentes. Uma imagem masculina, agora uma imagem feminina. A prudência e a imprudência não é privilégio nem do homem nem da mulher. A gente encontra prudentes e imprudentes nos dois sexos da vida, nos dois gêneros nos quais a humanidade se manifesta. Agora, o problema é que acabou o tempo e a gente precisa encontrar esta solução. A porta da casa se fechou. Interessante que o Evangelho de São João, Jesus vai dizer que ele é a porta. Aquela porta que está aberta, mas que em um determinado momento, essa porta também vai se fechar. E o que aconteceu é que quando essas jovens imprudentes, as virgens imprudentes chegaram, elas gritaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Kyrie, Kyrie. Pediu para ele: abre-nos a porta. Eu quando vejo essa palavra do abrir a porta, eu me lembro daqueles 2 discípulos de Emaús que depois que Jesus ressuscitado apareceu para eles, eles comentam como Jesus tinha aberto o coração deles, ou melhor, abriu as escrituras para eles. Então essa porta que a gente é chamada a bater todos os dias e também pedir a Jesus que abra, pensando nesses discípulos de Emaús, é a chave de abertura, por exemplo, da Sagrada Escritura, para que ela ilumine o nosso dia a dia enquanto nós estamos caminhando no tempo. Então Jesus, conta que lá de dentro o noivo responde: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, alerta-nos Jesus: ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem qual será a hora. Minha amiga, meu amigo, essa parábola termina com esse sabor assim de uma certa tristeza, de perda, de pensar nessas mocinhas que se prepararam. Imagina a alegria dela se preparando, porque ia fazer parte do grupo dos paraninfos. Ninfos é a palavra para dizer noivo em grego. Pará significa que vai acompanhando, que está ali fazendo a roda em volta nela. Elas eram as paraninfas, estavam em volta do noivo. Que alegria de ter sido chamadas para isso, como as menininhas e os menininhos são chamados para ser os guardas de honra, E assim ensaiam, se preparam. Elas aprenderam os cânticos para aquela noite, aprenderam tudo. Elas perderam tudo porque não foram capazes de ser previdentes. Dá uma tristeza ver isso. Agora, essa parábola, toda parábola é jogada com uma espécie de laço. A história termina ali. Mas fica para mim e para você o desafio. Como é que eu quero viver? Como é que eu quero aproveitar o tempo? Aproveitar a minha existência, sabendo que o meu processo de morrer biológico já começou. Mas é interessante notar que não precisa estar dentro de mim a morte espiritual. O pseudo-Macário dizia que todo lobo é lobo, E toda ovelha é ovelha, mas nem todo homem é de fato homem, porque o ser humano pode viver de aparência.
ser homem por fora e por dentro, ou ser ovelha, ou ser um lobo. Cabe a cada um de nós que ainda está vivendo, que ainda está tendo a graça do tempo que é dado a nós, aproveitá-lo bem e não desperdiçá-lo. No dia de hoje nós temos a celebração da memória de Santa Mônica e a mãe de Santo Agostinho, uma mulher que chorou tanto pelo seu filho para ver a sua conversão. Uma vez um bispo disse para Mônica: Mônica, para de chorar, porque um filho de tantas lágrimas não vai se perder. Mas Mônica, por Agostinho, não somente chorava, ela também rezava. Era Santo Efrem que dizia que nunca viu lágrimas ressuscitar um morto, mas que já tinha visto lágrimas converter pecadores, quando a gente se converte. Então Agostinho é esse que é convertido pelas lágrimas e pela oração de sua mãe também, mas sobretudo porque ele se abriu. O óleo que as mulheres, aquelas virgens, não podiam dar para outra é porque eu não posso colocar em prática na vida de ninguém a palavra de Deus. Só ele pode colocar em prática, só você pode colocar em prática. Então eu não posso dar para você a minha prática. O que eu posso fazer é iluminar a sua vida com o meu exemplo. É verdade, isso sim. Eu posso acender a sua lamparina com a minha lâmpada acesa. Mas é necessário que você tenha óleo lá dentro, que você tenha predisposição. E era isso que tinha com Agostinho, ele tinha predisposição. Ele tinha um coração que buscava Deus. Ele se perdeu na vida dele, indo atrás dos maniqueus e de uma seita que tinha lá. A mãe ficou muito triste com aquilo. Mas Mônica era uma mulher que sempre encaminhou Agostinho. Agostinho lembra de Mônica dizendo assim: quando ele tinha 16 anos ele teve que ler no 2º grau a obra de um filósofo chamado Cícero e chamado Hortêncio, que era uma admoestação para a vida filosófica. E ele disse: naquele livro eu gostei muito de tudo que li, eu só tinha uma tristeza lendo aquele livro. É porque ali, Senhor, eu não encontrei o teu nome, aquele nome que eu bebi com o leite da minha mãe. Oh, que coisa mais linda! Santa Mônica amamentando Santo Agostinho com o nome de Jesus. Eu imagino que talvez ela cantasse algum refrão com o nome de Jesus enquanto dava leite a Agostinho. É uma metáfora. É uma metáfora para dizer que Mônica transmitia a fé para Agostinho. Transmitia um exemplo. Ele tomou o caminho dele, mas teve um momento em que acendeu pela pregação de Ambrósio a lamparina do coração dele. E ele que dizia: tarde eu te amei, tu estavas dentro de mim, eu estava te buscando fora. Graças a esse exemplo de mãe. Portanto, hoje Santa Mônica é para nós um exemplo da esperança cristã que não deve nunca se apagar. A gente nunca deve entrar no desespero. Ontem alguém me perguntou o que é que significa choro e ranger de dente. Eu estou dizendo entrar no desespero. Entrar numa... Como a pessoa está desesperada, não puxa os cabelos, assim, não range de dente. Então, choro e ranger de dente é isso, entrar numa situação do desespero, onde a esperança acaba. Como Dante Alighieri escreveu lá, na sua Divina Comédia, e quando escreveu sobre, diz que no frontispício do inferno estava escrito: deixai a esperança, vós todos que por aqui entrais. Sim. Quem entra no inferno pede a esperança, mas nós que ainda estamos vivendo devemos conservar a esperança, como Mônica conservou e pôde ver realizada as suas orações, as suas preces, e viu que as suas lágrimas serviram para fecundar a vida de um santo Agostinho. No dia de hoje, nós também no Brasil celebramos um dia de uma morte de uns bispos que a gente teve, que os homens bons para a história da Igreja do Brasil. Dom Luciano Mendes de Almeida, mas primeiro Dom Helder Câmara morreu no dia 27 de agosto, Dom Luciano Mendes de Almeida e, por fim, Dom José, o arcebispo da Paraíba, que era chamado de Dom Zumbi, que assumiu profundamente a causa das irmãs negras e dos irmãos negros. Então, hoje eu quero encerrar esse encontro de hoje com uma oração que Dom Luciano fazia. Olha, esse desenho era ele que fazia, essas chargezinhas. E aqui está escrito, ele escreveu: em que posso ajudar? Porque era a frase que Dom Luciano, quando se encontrava com alguém, que ele mais perguntava: o que é que eu posso ajudar? Onde e como eu posso ser útil? Então, que no dia de hoje a gente queira renovar em nós esse desejo de querer ajudar os outros. E eu quero rezar essa oração, que eu boto sempre que está embaixo aqui da minha mesa, sempre olhando para Dom Luciano e querendo aprender com ele também, né, a poder ajudar sempre os outros. E essa oração quero fazer com você no dia de hoje. Senhor Jesus, nós os pedimos não que nos livreis das provações, mas que nos concedais a força do vosso Espírito para superá-las em bem da Igreja.
A certeza do vosso amor nos renova a cada dia. A alegria de servir aos irmãos é nossa melhor recompensa. Ensinai-nos, a exemplo de nossa mãe, a repetir sempre sim no cumprimento da vontade do Pai. Amém. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Eu vou salvar aqui a live, você já começa curtindo, porque eu já disse que isso é como combustível, é como óleo que é colocado dentro dessa transmissão, e os algoritmos entendem, começa a mandar dizer para muita gente: acenda a sua lamparina com essa meditação de hoje, não deixe a sua lamparina apagar. É você que ajuda isso. Se você não fizer a sua parte, você pode estar apagando a possibilidade de alguém. Mas vamos difundir vida. Eu quero dar um abraço aqui para as pessoas que estão acompanhando a live: a Odaleia, a Rosa Santos. Quem é que eu tenho mais aqui acompanhando? A Vani Brito, a Hilde Souza, Leutes Martins aí em Santos acompanhando. A Maurício Cunha, um abraço, Maurício, para você, viu? Uma alegria ter você aqui. Um abraço aí para a Fabiola e para filhos e filhas todos. Leo Passos, um abraço para você. Um abraço para a Adriana, para a Alessandra Andrade, para a Everilda Menezes, Patrícia Schindler, para a Cristiane. Alessandra, muito obrigado, um abraço para ti, para Roberta e Jube, para Celi, aí em Goiás, acompanhando essa nossa transmissão, para Mima Costa em Amargosa, Angeli Teles, um abraço para Marilza Matias, Mari Caldas, para Jânio Souza, Jeane, um abraço para Sandra Meire. Um abraço para a Dayara, para a Lígia Carla, MFC 5.1, um abraço para você, para a Sandra Meire, Rose Santos, Geise Brito, para Camila Rosa, Natália Mercedes, um abraço, Padre Juarez, para Cia Sérgio, para Dilma Aparecida, Lula Ordelo, Pedro Miguel, um abraço para Jeane Reis, um abraço para Joyce Oficial, para Ana Maria Barreto em Bom Jesus da Lapa hoje, né, participando aí dessa romaria, para o Padre Matias aqui participando também. Padre Matias está em Aparecida, eu vi que você estava fazendo uma romaria em Aparecida. Um abraço grande, reza por nós a Virgem Santíssima. Um abraço para ti, Matias. Para Neuza Andrade, para Jaci Félix, Antônia Fonseca, também o nosso abraço para você. Um abraço para Geralda Lima, para Djalma Barreto, para Cris Muniz aí em Curitiba, não é? Um abraço aí para o sul do Brasil, para Leila Cerqueira. Um abraço para Tia Bracho, un abbraccio anche per la dottoressa Alessandra Lobue qui a Roma, un abbraccio forte forte. Um abraço para Núbia Passos, para Maria Cerqueira. O que é que me diz aqui? A Guloseima diz que pede orações para o padre, como é o nome do padre? Para o padre Gabriel Villa. Então nosso abraço e a nossa oração hoje também para ele, o padre Gabriel Villa, para Eliene aí em Feira de Santana, um abraço ao Padre Edson Nascimento, coordenador de pastoral da Diocese de Amargosa, aí em Santa Terezinha. Luana, irmã Luana, um abraço para você aí na Teresina. Antônia Ferreira, um abraço para você. Almia, no quilômetro 5, município de Nilo Ferreira. Muito obrigado, Juarez, pela boa aula de escatologia. Eu não chego aos pés do nosso professor de escatologia, não é? Como era o nome dele? Eu sei que ele era de Minas Gerais, me lembro que escreveu alguma coisa sobre Karl Rahner, mas agora não, é Luciano Laval. O professor Luciano não chega aos pés das aulas do padre Luciano Laval, não é? Ivete Mota, um abraço para você. Mas confesso que depois das aulas do Luciano Laval, o padre Luciano Laval, sobre escatologia, a gente até tinha vontade de morrer, não é? De tão bonito que ele falava de todas essas coisas. Um abraço para Marilza Matias, bom. Para João Almeida, um abraço para você. E quem mais eu vejo aqui? Dilma Caldeira, um abraço, Dilma, para você. Então um abraço para cada um de vocês. E como eu já disse, comecem a curtir aqui o vídeo, e eu vou salvá-lo já para jogar no YouTube, mas quando vocês começarem a curtir aí, já sabem, ele dispara com esse óleo que vocês vão colocar dentro dessa lamparina da Palavra de Deus. Fiquem com Deus.